Pronto. Deixa eu ver aqui. Quem entrou? Silvia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Silvia. Bom dia, eu botei um recadinho lá no grupo, hoje eu vou só ouvir, mas estou aqui acompanhando, tá? Ah, sem problema. Pode ficar aí. Joubert, Érica, bom dia, sejam bem-vindos. Aqui já está chegando. Tá bom. Bom dia. O lugar dela aqui na roda. Então tá bom, guarda o lugar dela aí na roda. Vocês estão bem? Feliz Estamos Natal para bem. todos. Feliz Natal para todos. Igualmente. Bom, gente, Beto, podemos? Podemos, você é quem está no comando. Tô nada, sou só auxiliar aqui. Bom, gente, eu vou, nesse primeiro momento, a gente desativa aí o som de todo mundo. E como o seu Evaldo não está conseguindo conectar aí, eu queria saber se... Deixa eu ver aqui. Nossas páginas. Aline, você pode ler para a gente a página inicial? Eu vou colocar aqui na tela. Você pode fazer essa gentileza, amiga? Obrigada. Então, vou compartilhar aqui a nossa mensagem de hoje, tá? Você pode desativar aí o seu microfone, tá? Ok. Quando puder e quiser, pode começar. Vê se está bom aí para a leitura. Eu estou aumentando um pouquinho aqui e ficou pequeno, mas eu já... Vê se está melhor. Sim, está ótimo. Bom dia a todos. Leitura da mensagem do livro Vinha de Luz, capítulo 57. Não te afastes. Oi, Aline. Seu microfone desligou. Mas livra-nos do mal. Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 13. A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grandes números de discípulos do Evangelho, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirma-se declarados inimigos da experiência terrestre, furtando-se, desde então, aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens, como se estes Onde está o mouse? eles não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente.
Aline? Só. Ah, tá. Pensei que tinha travado. Não, é que a letra tá, desculpa, a letra tá pequena, estou tentando aumentar. Vê se melhora um pouco. Tá aqui onde está o mouse. Qual é a página dessa mensagem, Mônica, por favor? Deixa eu ver aqui. Ela é o número 57, Não Te Afastes, da Vinha de Luz. Você tem o livro? Tenho, abri aqui na página. Não Te Afaste. Nós paramos no E Condenando a Paisagem. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retrai-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com o Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical. Ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendizado na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua, em sentido literal. Traduz, igualmente, o espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele, te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Gratidão, Aline. Bom, meus amigos, vamos fazer a nossa oração inicial, tá? Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos buscar relaxar na nossa cadeira. Relaxe os seus ombros. Perceba que, nesse momento, você está sendo abraçado pelo seu amigo espiritual, que bem antes de aqui chegarmos, já preparava nosso momento dessa reencarnação. Sinta esse abraço fraterno dele, dos amigos espirituais do Grupo Espírita Francisco de Assis. Que possamos, então, nessa manhã bela de domingo, estarmos aqui com essa reflexão, atentos, para entender um pouco mais do Evangelho do Cristo. Somos gratos, Deus, pela oportunidade da vida, pela família, pelos desafios que nos tornam cada vez mais conscientes da missão que estamos aqui para cumprir.
Abençoa cada lar aqui representado, aqueles espíritos que estão ao nosso lado. Abençoa também aos nossos familiares, amigos, aqueles que sofrem, Senhor, com transtornos, aqueles que sofrem por não te conhecer. Que tu possas, uma fagulha, entrar no coração de cada um. Senhor Jesus, envolva-nos nesse momento, envolva aqueles que não conseguiram estar aqui conosco, e que tu possas ser a nossa chama de paz, harmonia e principalmente alegria. Muito obrigada, envolva-nos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Beto, já recebi aí o seu computador, tá? Bom, gente, então é isso, o Sevaldo está tentando entrar aí de novo. Hoje nós temos a leitura, né? Deixa eu só situar aqui, hoje, 26 de dezembro de 2021. Então, a gente está aí pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, fazendo o nosso Evangelho. E hoje a gente vai estar no capítulo 28, né? No item 6, coletânea de preces espíritas. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E também o item 7, assim seja. E aí a gente encerra esse pedaço. E segundo meu amigo Sandro, a Ana Lúcia fará a nossa leitura. É isso, Aninha? Então, pode destravar aí o seu microfone. Item 6 e 7, tá? Por favor. Bom dia a todos. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir à sugestão dos espíritos maus, que tentam desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Nós mesmos, porém, somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós mesmos, e os espíritos maus apenas aproveitam os nossos pendores viciosos, nos quais nos entretem para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentação contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para afastar é inútil, se não lhe opusermos inábil vontade no bem e absoluta renúncia ao mal. Portanto, é contra nós mesmos que precisamos dirigir os nossos esforços. Só então os espíritos maus naturalmente se afastarão, porque é o mal que os atrai, ao passo que o bem os repele. Veja-se adiante, prece pelos obsidiados. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pela voz do nosso anjo da guarda e pelos espíritos bons, a vontade de nos corrigirmos de nossas imperfeições.
a fim de fecharmos aos espíritos impuros os acessos à nossa alma. Veja-se adiante o item 11. O mal não é a obra tua, Senhor, porque a fonte de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concede. Quando os homens observam tuas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém e só parece irreversível ao que nele se comprazem. Se temos vontade de fazê-lo também, podemos ter a de praticar o bem. Por isso, o meu Deus, pedimos a tua assistência e dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. 7, assim seja. Que seja da tua vontade, Senhor, que nossos desejos se realizem. Mas nós inclinamos diante da tua sabedoria infinita, que todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade e não a nossa. Pois somente queres o nosso bem e sabes melhor do que nós o que nos convém. Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que reclamam a nossa assistência, e em particular por nós. Para todos suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. Obrigada. Segundo Sandro, né, nas últimas orientações que ele nos passou, ficou designado que cada um poderia, se quisesse, fazer um comentário, né? E quando me foi designada a leitura, semana passada, eu pensei, vai ser muito difícil, porque eu não vou estar em casa, eu vou estar num ambiente, numa casa muito cheia, e até ontem eu estava com muita dificuldade de saber até se eu iria conseguir ler ou não. E a Mônica sabe que meu filho faz parte da mocidade, e aí a gente conversou e disse assim, mãe, eu vou ler. Aí eu falei, Mônica vai adorar. E aí eu consegui estar num cantinho, apesar da casa estar muito cheia, e eu consegui estar num cantinho, e eu fiquei pensando no seguinte quando eu li. No início diz assim, não nos deixeis entregue às tentações. Mas aonde está a tentação? Onde que ela fica? Em qual lugar? Por que ela está em algum lugar? Então, eu me ative nesse trecho e a gente pensa o seguinte, o mal, a tentação, ela fica dentro de nós, é uma briga que nós temos por nós mesmos. E assim, e ontem, inclusive, quando eu estava nesse conflito, se iria conseguir ou não, o bem ganhou. Porque o bem disse, eu vou estar, eu vou conseguir, porque isso vai ser bom para você, para a sua família, para a sua casa e para todos. Então, essa coisa do bem e do mal é uma luta diária. É uma luta nem diária, a cada segundo o mal está presente, as tentações estão presentes. Porque eu lecionei durante muito tempo, e eu sempre dizia para os meus alunos o seguinte, é muito fácil você fazer o errado. Porque o errado, você quebrar uma coisa, é muito gostoso, você tacar uma coisa, você quebrar. O difícil é você não quebrar. O difícil é você não fazer o errado.
viu? Então, aí eu me ative nesse trechinho, não sei se ajudei, mas, assim, é o que eu entendi, que a tentação ela está muito dentro de nós, e nós podemos tirar, nós somos capazes, e nós conseguimos quando o nosso pensamento está no bem. Obrigada. Muito bom, Ana, muito bom. Saudade do meu Luquinha, meu de Érica. Seu. Nossa, olha, Ana, quando você falou lá no parágrafo, logo desse capítulo, desse item 6, no 1, 2, eu numerei 3, 4, ele até fala, né? Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos. Imagina se o Lucas, né, ele tivesse chegado em você e falasse assim: ah, mãe, se você está com vergonha, então não faz, não. E, no entanto, quando você foi falar com ele te deu aquele impulsionamento. Ele, se você quiser, eu falo, mas aquilo foi uma inspiração. Aquilo foi uma injeção de ânimo. Não vamos deixar de fazer. Ele podia falar, então você não faz, né? No entanto, aquela situação ali acabou gerando essa inspiração, essa oportunidade, e a gente saiu ganhando também. Todos nós ganhamos. Que bom, Ana. Fico muito feliz por você ter aí superado. Mas aqui, porque o ambiente que a gente está hoje é um ambiente com muito... E que ficaria difícil eu conseguir um cantinho. Mas aí foi superação mesmo. Graças a Deus, obrigada. Que bom, a gente fica muito feliz por isso. Antes de eu passar, eu vou falar rapidinho minha consideração inicial. Eu brinco até, às vezes, né? Eu falo isso muito para a mocidade, para o pessoal. Às vezes é muito cômodo, né? E confortável deixar como o obsessor culpado de tudo, né? Ah, isso aí é por causa do obsessor. Eu brinco até falando assim, ó, gente, ele está na tarefa dele, tá? Você segue se quiser, porque o livre-arbítrio é só seu, a escolha é nossa. Então, quantas das vezes, né? Até eu falo assim, se você está na prática do bem, se você está naquelas seus desempenhos, naquela oportunidade de poder exercitar, se você tem ali algum irmão que ele ainda, né, assim como nós, também ainda não está tão ligado ao exercício, à prática cristã, ele, quando estiver ali envolvido com você, ele vai falar assim, caramba, mas olha só, tá a Mônica lá naquele evangelho, gente. Ai, vou ter que... Ou ele vai se afastar, ou ele vai se converter. Então, que a gente possa, né, ter a oportunidade de estar também contribuindo quando eu exercito. Quantas das vezes a gente está num momento até muito mais sensível, e aí é que é a hora mesmo para que a gente tenha a oportunidade de estar envolvido nessa palavra que acaba nos atraindo a oportunidade de crescimento. Por isso que ele fala logo no início, né? Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos, em que nos entretêm para nos tentarem. Então, nós é que estamos envolvidos nessa prática e na responsabilidade de usar bem o livre-arbítrio. Isabela colocou ali, tentação é algo que realmente está em nós e que gostamos. Se não gostássemos, não seria tentação. Exatamente, Isabela. Quantas das vezes, né, a gente fica naquela luta, passamos agora pelo Natal. E aí a gente está lá, a pessoa, de repente, tem um problema de saúde, mas fica a tentação, quanta comida, quanta coisa maravilhosa. E aí vem a tentação. E você tem que, muitas das vezes, lutar contra esse diálogo interno que a Ana Lúcia passou. Então, essas são aí algumas considerações. Quem mais gostaria de falar? Porque isso aí, gente, nós temos um tempo para falar, mas dá para falar o dia inteiro. Quem mais? Tem alguma parte aí que vocês chamou a atenção e queira colocar? Encarnado. Ai, meu Deus, lá vai eu.
é o seguinte. Tem uma música do Tio Vanessa que ela fala assim: não existem potestades, não existe mal algum que nos faça apartar do amor de Deus. Não existe, não existe. Então, somos nós quem, como a Ana Lúcia bem falou, como a Aline leu, somos nós que leu, porque o texto inicial tem conexão com o estudo, obviamente, muito bem escolhido, e somos nós quem... E aí, eu estou aqui conversando com a Erika aqui, nos bastidores aqui do negócio, que aqui os bastidores é onde pega aqui a coisa, igual lá no Joana. E aí a gente lembrou aqui da Salomé, mãe do João Tiago, esposa do Zebedeu, que ela era uma seguidora do Cristo. E quando os dois, juntamente com os outros 10, já estavam escolhidos pelo Cristo, já eram discípulos, mesmo assim, ela como uma apóstola, discípula, como uma mãe ali que queria, né, o melhor para os filhos, ela foi lá e falou assim: o Cristo conceda que eu esteja sentado à tua direita e à tua esquerda. Aí ele fala a célebre frase: se eles beberem do meu cálice, se eles beberem do cálice, e quem vai decidir isso não sou eu. Então, mais uma vez, Jesus coloca na humilde posição de servidor, e de não é quem decide. Ele não decide nada, quem decide é o Pai. E essa frase do Jesus, do Cristo lá, que vão tomar o meu cálice, é interessante porque nos dá um monte de reflexões que tem a ver com o texto da questão do livrarmos do mal, né? Como se Deus pudesse milagrosamente nos livrar do mal. Assim, ele pode, mas nós temos que fazer a nossa parte para que o mal não se faça presente. Como a Ana Lúcia bem falou, né? Está em nós, dentro de nós. São forças, né? Já na linguagem do marketing digital, são algoritmos que você vai navegando e, de acordo com o seu gosto, eles vão trazendo até você a sua bolha, o seu universo particular. Curiosamente, Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu e de Salomé, que já eram apóstolos, e ela pediu para eles. Tiago foi o que primeiro foi sacrificado e João não foi sacrificado. João morreu com 100 anos lá, já estava mais para Francisco do que para João, lá em Patmos, já estava lá, já estava lá, Pai Francisco. Já era Pai Francisco, já estava sublimado já, e a coisa de ficar até o final, ser convidado por Cristo para servir o Cristo, e, na verdade, e a gente conseguir ficar até o final, manter manter ali a permanência, sabe? A constância. Então, estar aqui domingo é uma constância, são pequenos exercícios. Estar aqui nos outros estudos que a casa disponibiliza, em outros trabalhos, não só os estudos, mas no nosso culto no lar, que a Erika me lembrou aqui, e em outras possibilidades que a gente tenha. São pequenos exercícios que nós, como a mãe do João Tiago quis, eu quero que ele fique à sua direita e à sua esquerda. Mas aí ele falou, mas quem vai decidir é o Pai. Depende mais deles, e se dependesse de Deus, a gente já estava na pureza total. Mas a questão é que nós temos o livre-arbítrio. E ao mesmo tempo que a gente tem o livre-arbítrio, a gente está destinado ao amor. Então, é uma coisa assim, e um dia a gente vai entender o que é isso. Eu estou destinado a amar. Um dia todos nós seremos anjos, um dia seremos puros. Mas eu tenho livre-arbítrio.
Então, a decisão de ser puro, de ser anjo, é minha, a hora que eu quiser. Aí você pode pensar em vários exemplos, né, de arquétipos, de sair da caverna, de se libertar, de ter asa, várias possibilidades. E depende só da gente. Então, esses pequenos serviços que a gente acha que são pequenos, esse esforço que a Ana Lúcia mostrou hoje aí para a gente, não, eu vou, mesmo sendo um lugar que esteja com muita gente, que esteja em festa, eu vou fazer, né? E nós temos os nossos esforços, né? Então era isso. Para manter, ter e manter, né? É isso. Obrigado. Bacana. A Érica vai falar também ou não? Sempre falo. Não. Olha, você começou com uma música, eu vou também completar aí. Tem uma música que o coral cantava muito, né? Em breve, se Deus quiser, cantaremos novamente. Mas ela diz que um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar, vamos acreditar, né? É do Nando Cordel. Né? Maravilhoso. E eu estava querendo lembrar de quem era. E é interessante porque no Assim Seja, você percebe que... Eu lembro que quando a gente fez, né, Beto? Eu tenho aqui marcado, meu evangelho já rodou milhões de vezes, eu tenho várias datas. E eu lembro aqui, tem uma aqui, a última em 2019, foi presencial esse Assim Seja. Eu estava, graças a Deus, presente. E nós só lemos o Assim Seja. Eu até achei estranho ontem o Sandro falar que ia ser o 6 e o 7, porque eu falei assim, gente, o 7 só Assim Seja, não sei se o Beto está lembrado disso, deu tanto pano para manga, mas tanto, que aí a gente entendeu assim, o Assim Seja não é só Assim Seja. Quando a gente se aprofunda, ele entra nesse contexto, Jobert, que você traz, né? Que nós ainda somos muito crianças para compreender o processo disso tudo. Até dar uma arrepiadinha aqui, né? Como é importante a gente compreender esse processo em todas... Joana de Ângeles, ela fala muito sobre isso, né? Sobre todo esse nosso histórico espiritual e o quanto que isso tudo está envolvido hoje nesses resgates que a gente tem necessidade. E aí ele até fala sobre que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se façam a sua santa vontade, não a nossa, pois somente queres o nosso bem, e melhor do que nós, sabe o que nos convém. Quando ele fala sobre isso, e aí a Ana Lúcia falou sobre esse processo, qual é a tentação, né? Lá no finalzinho do 6, ele comenta, né? Desde que temos vontade para o fazer, também podemos ter de praticar o bem. Pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Parece que essa tentação é aquela tentação das coisas mais horripilantes da humanidade, né? O cara que são realmente várias coisas que nos acontecem, aquela de você, né? Situações mais, desde as mais, né? Tirar a vida de um irmão, mas várias situações, gente. A tentação. Eu estava brincando aqui ontem, minha sobrinha quase me matou, porque eu fui salvar uma baratinha que a minha cachorra ia matar. E ela detesta barata. E eu vou dizer, gente, mas coitada, ia uma luta no canil porque eu queria salvar a barata. Mas é a tentação de várias situações que são, muitas das vezes, coisas pequenininhas e que a gente não resiste. Realmente o do falar do outro, é a tentação do quantas das vezes nossas situações não preciso usar a palavra, mas é o pensamento, e o pensar está ligado ao espírito. E cada vez que eu tenho esse pensamento, ele vai se materializar, né? Os pensamentos que a gente acaba encharcando ali, que muitas das vezes não tem a ver com a obsessão, nós somos obsessores muitas das vezes de nós mesmos,
e aí a gente acaba se encharcando desse mal. Então, assim, eu aproveitando esse gancho do Jobert, eu vou deixar aberto agora para o seu Lima, que ele já deixou o microfonezinho ali, provavelmente para falar, e eu acho que o seu Evaldo também quer falar depois, não é isso, Evaldo? Não. Não? Mônica, vocês estão me ouvindo bem? Não. Estamos sim. Está ouvindo bem? Pode falar. Eu não estou ouvindo praticamente nada. Não sei porque se é o cidadão. Não, é o seu telefone do lado, deve estar muito baixo o seu fone. É do lado, não é? Aí tem que aumentar um pouquinho o volume. Mas eu já aumentei todo, está até o fim. Mas tá bom, se você está me ouvindo, legal. Ouvindo Olha, bem. o que eu tenho a dizer é que nós estamos num planeta em que o mal abunda. O mal, ele é superior ao bem. O bem ainda é uma coisinha, uma manchinha, uma coisinha à toa, em função das nossas imperfeições e da categoria do próprio planeta. Mas, como nós sabemos, resistir ao mal e ele se afastará de vós. Entendeu? O apóstolo Paulo, veja o que é que ele diz para nós lá na sua carta aos Hebreus. Somos tentados quando atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. A gente sabe o que é isso? Vai depender de nós atrair ou não as maldades que nossos irmãos ainda inferiorizados, eles ostentam. Somos traídos e engodados. Engodados é o quê? Enganados. Nós somos muito enganados pelas coisas exteriores. Por tudo que a gente vê, a concupiscência é o quê? É o desejo carnal das imperfeições que ainda habita em cada um de nós, em função do estágio do planeta. Ele só vai melhorar quando nós melhorarmos. Nós vamos falar disso na nossa palestra, Classe, Ordem e Perfeição dos Espíritos. Nós vamos entender muito bem isso, mas, por enquanto, vamos só fazer o seguinte: aparte-se do mal e faça o bem. Busca a paz e siga. Nós temos que ser maior, temos que ser mais forte, porque os espíritos ainda inferiorizados, que ostenta a superfície da Terra, eles nos conhecem pelas nossas imperfeições. As nossas imperfeições, elas estão muito exteriorizadas, elas estão polarizadas em cada um de nós. Deixa transparecer pela nossa psicosfera espiritual. Nós conhecemos os nossos irmãos e irmãs quando nós nos aproximamos deles, sentimos pela psicosfera espiritual o que é que está bailando naqueles irmãos e irmãs. Então, pedir a Deus a força. O apóstolo Pedro diz: aparte-se do mal, busque a paz e siga. Mas, na maioria das vezes, nós lucopletamos com o mal. Aí, quando é que ele vai se afastar? Ainda vai permanecer esse estágio de coisa muito em nós. Aqui é uma corrupção, ali é um roubo, ali é um mau pensamento em cima do outro, ali é o desejo de vingança, ali é alguém que não perdoou. Isso aí vai criando na crosta terrena, a psicosfera da Terra é essa, é marrom, é cinzenta, em função de tudo isso. Agora,
A culpa é de quem? É do vizinho? É de cada um de nós, que não procuramos nos podar. Se cada um fizer a sua parte, que nem a história daquele passarinho, eu ia lá, fazia a coisinha lá, não, estou fazendo a minha parte. Cada um faça a sua. E se nós realmente formos reconhecendo o que é que está se passando em nós, porque a gente se gosta de... O paurador, ele gosta de andar falando. O mistificador gosta de andar mentindo. Tem gente que tem isso na carne, rapaz. Isso no espírito de mentir. Eles se locupletam com isso. E daí, os espíritos, eles nos conhecem. Pelas nossas imperfeições, cabe a cada um de nós resistir ao mal e ele se afastará de vós. Entendeu? Mas é fácil? Não é. Ali é um que gosta de uma pingazinha, gosta de um fumozinho, mas, rapaz, isso te prejudica. Mas a mim faz bem, porque quando eu estou meio para lá, vou fumar um cigarro e me dou bem. Lê do engano. Um disso vai tomar uma bebidinha lá e se dá bem e esquece. Agora, pior, quando as mágoas aprendem a nadar, e a coisa se completa aí, entendeu? Então, nós valorizamos as nossas imperfeições. É o pior estágio da Terra, do planeta, é esse. Agora, cabe a cada um de nós não se deixar levar pelas nossas imperfeições. É fácil? Não é. Ali é um que gosta ainda de pontilhar os defeitos dos outros. O nosso mal é esse. Porque quando nós falamos do outro, alguém fala bem do outro, tem uma turminha ali falando bem de alguém, é ruim. Se eles estão falando, estão pontilhando as coisas erradas. Sabe o que é que acontece? Sabe o que é o sem-fio do pensamento? Se nós soubéssemos o que é o sem-fio do pensamento, a gente deixaria de ser maledicente. Porque nós, quando estamos falando mal do outro, as coisas maléficas do outro vêm para cima de nós através do sem-fio do pensamento, rapaz. Isso é muito simples. É só se atentar para esse detalhe, aí a gente para de falar mal das coisas dos outros. Vamos pontilhar. Será que o outro é tão ruim que não tem uma coisa boa para a gente pontilhar, rapaz? Vamos parar com esse negócio e seremos felizes. Tudo de bem vai nos acontecer. Porque enquanto estivermos nessa categoria, nós estamos sempre atraindo. Observemos o seguinte, quer ver uma coisa? As penitenciárias estão cheias. Os hospitais nem se falam. Por que essa pandemia de gripe, de SARS, em cima de nós nesse momento? Isso é chamando a gente para a correção. Temos que nos corrigir para afastar essas pragas que de vez em quando vêm para cima de nós. É o único meio que Deus tem. Ele pode, amanhã está todo mundo sarado e curado? Pode, sem dúvida nenhuma. Mas ele quer deixar isso aí para despertar a nossa realidade, de olhar para o outro como um filho de Deus. Não se deixar levar pelo ódio, pelo não perdão. A lição anterior foi a mesma coisa, a falta do perdão. Tem nego que não se perdoa nem a si, quanto mais aos outros. Ele está vendo que ele está se prejudicando, está se perturbando, o outro diz, rapaz, você se perdoe e será bem para você. Ele disse, eu não me perdoo. E aí, como é que vai ficar?
Entendeu? Conheci uma senhora aqui, ela já até passou para o plano espiritual que Deus a tenha. Ela disse, seu Lima, o que é dar uma face quando a outra for esbofeteada? Eu disse, é perdoar, minha filha. Aí ela disse, jamais darei a outra face. E aí como é que fica? Quando é que o face da terra vai se limpar? Enquanto houver muitos de nossos irmãos que não se perdoam nem assim, como é que vai perdoar os outros? E como é que não vai perdoar os outros? Não é esquecer, que ninguém esquece ofensa. É a gente lembrar sem sofrer. Porque esquecer não esquece não, tá? Essa coisa de perdoar é esquecer. Ninguém esquece nada. Porque bateu no HD perispiritual, já era, acabou. Só quando você passar por mundos ditosos e celestiais. Aí sim, mas enquanto estiver aqui, é difícil. Irmãozinhos e irmãzinhas, vou ficando por aqui. Muito obrigada, seu Lima. Me fez lembrar, né, uma passagem, né, que tem a mensagem: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Né? É isso aí. Muito obrigada, seu Lima. Bom, mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém mais queria colocar? Eu gostaria de dar bom dia a todos. Bom dia! Estamos aqui, o Antônio e eu, a Alessandra, participando desse momento de paz, de entendimento, de estudo com todos vocês, e a gratidão é muito grande, né? Adorei tudo, adoramos tudo que foi dito aqui, complementa o esforço que nós também fazemos, né? Nessa caminhada, que é um esforço. E quando o Solima disse tudo isso, que é uma beleza muito grande e profunda, e você também dirigindo o estudo, nos pontuando, né, pontos importantes, a gente percebe que nesse estudo nós precisamos saber orar e precisamos saber o que pedir e precisamos também deixar de sermos tão infantis espiritualmente, né? Que o que nos impede, às vezes, a ascensão, o passo à frente, mesmo que pequenininho, é que a gente ainda acha, às vezes, que não merecemos, que não diz respeito a nós, que a gente precisa receber do alto, quando Jesus nos mostra que essa escola bendita depende, a sua evolução, o seu patamar vibratório melhor, depende de nós, né? Como o senhor Lima falou, tão bonito, tão profundo e tão certo. As vibrações, elas precisam emanar de nós. A vigilância precisa estar constantemente em nossas atitudes e pensamentos. E o que acontece no plano espiritual é o que nos assusta, porque aqui, por exemplo, nós estamos nos vendo, mas ouvimos o que cada um quer dizer, mas às vezes não vimos os seus corações, né? E quando estamos no mundo espiritual é que nos assusta, porque ficamos nus e nos vemos tal qual somos, e às vezes isso nos entristece profundamente, a ponto às vezes de pedirmos, suplicarmos por uma nova chance para retificarmos os passos, e encarnamos e temos as nossas dificuldades pelo esquecimento, né? Então, assim, é um ciclo tão bonito e tão complexo e tão profundo, mas que precisamos acordar para as necessidades que temos de nos vigiarmos. As setas estão todas convergidas para nós, para a nossa posição, os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas opções do bem. Como você disse, é baratinha, mas é uma opção do bem. Sabemos da evolução de todos os seres, né? Como é bonito respeitarmos, principalmente aqueles que não falam, aqueles que só se manifestam. Então, tudo ao nosso redor chama para a evolução, para o amor, para as opções do bem. E isso aí nós vamos perguntar, mas e daí?
é a grande responsabilidade que assumimos quando começamos a estudar o Evangelho. Temos uma longa caminhada, mas esses estudos nos fortalecem, porque vemos irmãos unidos no mesmo propósito, né? E aí a gente vê como é bonito saber pedir. Então, as dificuldades estão aqui, elas são nossas. De alguma forma, nos atraímos a elas, abrimos a janela, abrimos a porta. Então, pedir a Jesus força, coragem e sabedoria, para que a gente possa dar o passo certo na direção do Cristo, dos espíritos amigos que nos abraçam, buscando e esperando esse passo bem dado, né? Então, é tão bonito, porque os exemplos todos nos dizem isso. Paulo, João, Francisco de Assis, né? E todos que estão aqui são lutadores, né? Então, é muito bonito. Eu quero sempre agradecer para o meu esposo essa chance linda do estudo. Essa oportunidade, né, que estamos tendo, né, de participar desse estudo, né, tão importante, né, básico, fundamental, né? Falar de Jesus é bênção para as nossas almas, né? Muito obrigada. Eu que agradeço aí, nós agradecemos, né? É Alessandra e Antônio? Alessandra e Antônio Júlio, a gente é de Juiz de Fora, mas o nosso coração bate aqui em São Pedro. E adoramos vocês, a casa do Jefa, a família do Jefa, a Luci, o Beto, o Sandro, vocês, o Solima, que a gente já conhece de palestras e sempre muito próximo. Vocês são lindos. A casa emana uma vibração muito linda. Muito obrigada. A gente que agradece, até peço desculpa, porque provavelmente vocês entraram, acho que talvez na hora que estava fazendo alguma leitura. Justo, a gente não quis interromper. E o Beto nos convidou ao estudo, a gente quer permanecer nele mesmo quando nós estivermos em São Pedro. E eu já ouvi você nas suas palestras também. São pessoas muito queridas. Parabéns pelo trabalho, que tenhamos sempre a oportunidade, né, de estarmos juntos e um vibrar pelo outro, né, nessa caminhada linda. Exatamente, Alessandra, Antônio. Gratidão pela oportunidade também de ouvi-los, porque o que faz o nosso evangelho, a riqueza dele, é a oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre cada etapa, né? Cada parte, o que cada um pode contribuir. A gente estava brincando logo no início, acho, com a Aline, com o seu Lima. Nós fomos criados para dar certo, gente. Então, assim, é uma essência divina, é a coisa mais linda do mundo. Então, a gente tem, sim, ainda esse processo, ainda infantilizado, mas nós já fomos uma versão muito pior. Então, o progresso é fatal, e isso que nos alegra, a oportunidade de saber que, sim, você está nesse progresso e que faz parte, cada dia um pouquinho, 1% melhor a cada dia, né? Que bom! Gratidão pela oportunidade também de vocês participarem aqui. Bom, mais alguém gostaria de falar? Eu posso passar para o Beto. Fala, seu Evaldo. Mônica, estou ouvindo. Eu só queria dizer, primeiro dar um bom dia, que eu ainda não dei, né? Um bom dia. E eu fico muito abatido quando eu não posso cumprir a minha missão de ler a mensagem. E eu tinha pedido para falar antes, mas felizmente o Lima falou primeiro e me fez fazer uma introspecção e encontrar o caminho para não ficar abatido. Obrigado, Lima. É só isso que eu tinha a dizer. Seu Evaldo, olha, ainda assim a gente aqui celebra a chegada. O seu papel fundamental já foi oferecido, que foi trazer a mensagem. O senhor estudou qual era a melhor mensagem, o senhor já agregou e muito. Então, aprenda a celebrar a todos os instantes, desde o momento em que se para buscar a mensagem, a mandar para o Sandro, porque todos os outros fazem parte do processo. Hoje a Aline precisava exercitar. Então, cada um tem um pouco. Não, até porque lá na própria mensagem diz:
que preza, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a tua vontade, não a nossa, pois somente queres o nosso bem, e melhor do que nós, sabe o que nos convém. Então, o mais importante já aconteceu. O Senhor chegou e a gente celebra aqui a chegada. Espera aí que o Beto acho que caiu, deixa eu retomar com ele. Tá bom, Sevaldo? O senhor desligou o microfone e a imagem aí, tá? Só para o senhor saber. Mas que bom que o senhor conseguiu chegar a tempo para ouvir o evangelho. Ó, o senhor desligou aí seu microfone e sua imagem, só para o senhor saber, tá? Estou tentando ligar, mas não consigo. Aí, voltou a sua fala, faltou só a imagem, tá? O então, Beto está agradeço aí a reconectando. vocês, agradeço a Lima, a Aline, a vocês. A Aline quer falar, Aline? Não sei. Só agradecer mesmo. Gratidão. Então, tá bom. Gratidão também, seu Evaldo e Aline. Bom, agora nós temos ainda uns minutinhos. Alguém quer falar mais uma coisinha para eu passar para o Beto? Alguém mais? Beto Correia, você voltou, graças a Deus. Então, conecta seu som, por favor. Assuma o comando. Está conectado. Meu computador caiu, a internet caiu. Estão me ouvindo bem? Estamos sim, alto, bom som. Claro e bom som. Em primeiro lugar, bom dia a todos. É uma alegria, né? É muito bom quando eu estou vendo todos ao mesmo tempo, mas o computador acabou de cair pela segunda vez. Está uma luta. Mas eu espero que todos estejam nos ouvindo. Né? Relembrando aqui o nosso tema de reflexão da noite, né? Que é não nos deixe entregues à tentação, mas livra-nos do mal, que é praticamente a parte final. A gente só observa, olha só, gente, somente refletindo sobre o Pai Nosso, nós estamos desde o dia 5/12, né? Às vezes a gente passa pelo Pai Nosso batido, mas cada palavra, cada momento, cada expressão ali do Pai Nosso, nós vemos que tem um significado profundo que sempre teve, né? Que Jesus querendo realmente nos trazer ali, através da sua prece, os seus ensinamentos, né? Para que realmente nós pudéssemos aprendê-los e vivenciá-los. Então, não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E aí nós percebemos logo a intenção de Jesus ao nos informar ali, quando ao pedir ao Pai, né? É mais um ato de humildade, é o exercício da podemos perceber em todas as expressões do Evangelho do Pai Nosso, um exercício da humildade contínua, que é o processo onde o indivíduo vai, na realidade, né, abrir a sua alma, as portas e janelas do seu ser, para que a luz do Pai entre. Então, é mais um exercício de humildade. Pai, não nos deixe cairmos nas tentações, mas livra-nos do mal. E que tentações efetivamente são essas e que males são esses, né?
As tentações são as tentações a que nós estamos, né? Os momentos de pensamento, de sentimentos, a que todos nós estamos sujeitos em mergulharmos, que certamente vão nos levar à possibilidade de constituirmos algum tipo de mal em relação a nós e em relação às outras criaturas. Então, esse mal esses males são decorrentes dessas tentações, dessas quedas, né? No nosso campo vibratório, no nosso campo do pensamento, da compreensão. E a gente sabe que, por exemplo, as tentações, elas têm duas origens, e é muito importante a gente compreender isso. Uma origem né, o que nos faz realmente cair nesses campos, né, do sentimento negativo, do pensamento negativo, das buscas realmente daquelas situações, das nossas atitudes que não vão nos fazer o bem, né? São as tentações. São efetivamente motivadas principalmente pelo nosso estado interior, por aquilo que nós ainda realmente trazemos dentro de nós. Lima usou ainda há pouco uma expressão que eu gosto sempre de usar para uma compreensão melhor, que são os registros que estão em nossa estrutura consciencial, que eu digo que é o HD da alma. São os nossos hábitos que nós trazemos do passado, os nossos impulsos ainda, que nos levam muitas vezes a atitudes e a pensamentos, e, consequentemente, né, a palavras, que às vezes não são efetivamente ideais nem para a gente, nem para quem está em nosso derredor. Então, por exemplo, se alguém nos dirige uma palavra negativa, se alguém nos agride, aí nós caímos nas tentações, né? Caímos vibratoriamente e devolvemos aquelas palavras, talvez com maior agressividade, em função desses estados de sombra que ainda trazemos, né? Em função da nossa insegurança, das imperfeições que ainda caracterizam a nossa realidade. Então, são os nossos estados íntimos, aos quais nós devemos efetivamente conhecer. Quando Kardec fala, né, reconhece-se, olha só, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, né? Então, por que a necessidade da transformação moral? Porque nós ainda trazemos essas sombras. Então, precisamos dessa conquista, de elevar o nosso estado vibratório, né? De sublimar os nossos pensamentos. Isso é transformação moral. De nos melhorarmos, sermos capazes de perdoar, muitas vezes até de nem precisar perdoar, ao sermos agredidos, ao verificarmos qualquer situação, nós olharmos sempre com os olhos da conquista a ser alcançada, né? Onde nós não vamos cair nas tentações. Então, nós realmente, né, compreendemos nessas palavras de Kardec, quando ele diz, inclusive, né, no final, os esforços que faz para domar suas más inclinações. O que são más inclinações? São esses impulsos infelizes, né, que nos levam realmente aos processos de queda vibratória, de queda naquilo que nós estamos pensando, naquilo que nós estamos sentindo,
né? São as nossas más inclinações. São os resultados dessas sombras que todos trazemos ainda do passado e que a gente precisa efetivamente ir sublimando, né? Estamos na análise das primeiras das primeiras causas das tentações e que precisamos compreender isso, né? Jesus lá assinala, e aliás, João assinala as palavras de Jesus, lá no capítulo 8, versículo 32 do Evangelho, quando ele diz, né? Quando ele fala da importância do nosso autoconhecimento, que Sócrates já afirmava lá atrás, né? Quando ele fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade a qual Jesus se refere não é somente a verdade exterior, a verdade do universo, a verdade das coisas exteriores, né? O conhecimento da ciência, mas a nossa verdade íntima. Nós precisamos compreender, precisamos entender essas nossas más inclinações, essas nossas más tendências que nos levam efetivamente a esses processos de queda vibratória, de realmente cairmos efetivamente nas tentações, né? Então, essas são as primeiras razões, porque conhece a verdade te libertará. À medida que você conhece, que você tem más tendências, puxa vida, meu pai, eu ainda sou tão orgulhoso, eu ainda trago invejas dentro de mim, eu ainda tenho tanta vaidade, Senhor, eu ainda sou tão egoísta. Às vezes a gente não é isso tudo, né? Mas é preciso que a gente entenda que sombras são essas que nós ainda trazemos. Isto aí é um exercício de humildade. Mergulhar nessa reflexão. Quais são as dificuldades que eu trago? Eu já fico feliz com a felicidade do outro, né? Eu já fico feliz com um sucesso do outro, seja material, seja espiritual, eu já fico feliz. Ou eu ainda fico com aquela azia da alma, que eu sempre chamo, né? Aquele mal-estar íntimo e, às vezes, disfarçado. Então, é muito importante que a gente se conheça, porque é o autoconhecimento que vai nos permitindo realmente a gente trabalhar esse não cair na tentação, porque a gente sabe que tem determinadas tendências e nós vamos trabalhar essa tendência também com o cuidado de não estar arrastando, né? essa carga enorme, às vezes, né? Essa mochila de remorsos, né? de sentimentos de culpa, que não leva a lugar nenhum. Ao reconhecermos as nossas sombras, vamos trabalhar, não é? Conversar conosco mesmo, eu preciso me iluminar, eu preciso amar mais. Não é? E vamos trabalhando isto com amor, reconhecendo que nós somos essas criaturas ainda imperfeitas. E a segunda razão das tentações, que são aquelas secundárias, né? Nós somos também verdadeiras antenas, captando os pensamentos, as energias que estão fora de nós, né? Muitas vezes são daqueles irmãos que ainda não nos perdoaram, estão realmente na espiritualidade e não nos amam ainda. São nossos irmãos, né? Outras vezes são de irmãos que ainda, chamados oportunistas, né? Que ainda se aproveitam da nossa sintonia para realmente nos trazer, se locupletam realmente em propiciar o desequilíbrio nos seus outros irmãos
porque, como Jesus falou, ainda não sabem o que fazem. E aí, em função daquelas vibrações, daquelas ondas vibratórias, mentais, né, emocionais, em que nós estamos emitindo, eles aproveitam e essas ondas são verdadeiros canais que propiciam que eles nos tragam essas influências infelizes, né, que são certamente de causa secundária, porque a primeira somos nós que estamos dando. Então, nosso grande trabalho é buscar esse autoconhecimento, no sentido de fazer esse exercício diário de melhora das nossas condições, né? Ontem mesmo tivemos uma determinada prova, e aí começamos a, meu Deus, o que fazer? Aí o amigo espiritual, né? Nosso querido Chiquinho chegou, tenta o amor. O amor é o caminho, o amor é a solução para tudo. E de início me veio um pouco difícil, mas daqui a pouco eu fui pensando no amor, fui pensando, não é meu irmão, é minha irmã e tal. Aí me veio uma onda de ternura. Olha só, eu devo ter sintonizado com ele naturalmente, porque eu possibilitei aquele momento, aquela sintonia nova, porque eu quis, né? E os amigos, os benfeitores, em nome de Jesus, percebendo o nosso esforço, eles vão realmente, não é? Se alegram e nos envolvem, porque sabem que nós queremos, não é? Aquele esforço, puxa vida, eu vou orar por aquele irmão que me ofende, que me calunia, eu vou orar por aquele irmão que não me compreende, e isso faz com que eles realmente se alegrem e então nos envolvem também nessas ondas vibratórias, porque percebem o nosso esforço, não é? Desse não nos deixe cairmos em tentação, livra-nos do mal. Então, nós estamos pedindo através das nossas atitudes, porque o caminho, né? A solução para tudo é efetivamente tentarmos o amor, é mudarmos o nosso padrão vibratório, aí a tristeza vai embora, né? As depressões vão embora, porque nós vamos nos ajustando nessa psicosfera divina propiciada pelos amigos espirituais, né? Eles vão nos ajudando, porque aí é uma questão de sintonia. A influência que você recebe já passa a ser uma influência positiva que vai agregar valores em você. Pouco a pouco nós vamos ficando com esse perfume que nos vem do mais alto, né? Desses banhos de amor. Isso em função do nosso esforço para domar as nossas más inclinações, né? Então, meus irmãos, quando nós permanecemos reconhecendo as nossas dificuldades, permanecemos nesse esforço contínuo, o que acontece? Através da prece, né? Nós acabamos por vencer efetivamente muitas dificuldades e pouco a pouco vamos consolidando esses valores em nós. Vamos consolidando esses valores em nós e, certamente, nesse esforço contínuo, aqueles que não se interessam, que não querem mergulhar nessa psicosfera, que não estão decididos, eles vão se afastar. Primeiro, porque isso não você imagina um indivíduo que gosta do som, né, desse som de batucada, de pesado, e aí entrar num ambiente onde só tem a música clássica, música divinizante, música que traz paz à alma. Eles não suportam. Inclusive, isso é muito importante, uma casa se manter esses sons elevados ligados, né? Eles não suportam. É assim com as nossas vibrações. E, em função da nossa busca constante de prece, do nosso exercício constante de humildade, reconhecendo as nossas dificuldades, esses irmãos
que não querem, eles vão se afastar. Os que, percebendo os valores disso, que isso lhes faz bem, eles muitas vezes vão se transformarem, vão transformar as suas intenções e não vão mais nos envolver, né? Nos tentar, não vão mais buscarem nos influenciar para atitudes negativas, né? Então, são esses os dois fatores que nos levam a esse processo das tentações, e que a Mônica lembrou aí, né, do Paulo, que dizia, né, o bem que eu quero, isto eu não faço, o mal que eu não quero, isto eu faço. É a nossa luta. A Lúcia falou disso de início, né, muito bem, por sinal. Aliás, todos falaram bem, né? Então, é a nossa grande luta. É efetivamente essa de trabalharmos esse nosso interior, e com carinho, sem nada de remorsos, de tristezas, ao compreendermos que nós temos ainda essas sombras dentro de nós. Vamos fazendo o trabalho do alto amor que Jesus recomendou. Ama o teu próximo, como a ti mesmo, que é irmos nos iluminando pouco a pouco, através da concessão de um sorriso para nós mesmos. Passa a volta em mim, em frente ao espelho, dê um sorriso, puxa vida, você é tão legal, você é um filho de Deus, está caminhando para o bem, já quer o bem, né? E isso aí a gente vai se alegrando e vamos realmente irradiando aquilo que temos de melhor. E aí nós vamos, né, com Deus, com Jesus, nos livrando das tentações que nos levam aos males, porque esses males aos quais ele se refere são aqueles decorrentes das nossas tentações, das nossas quedas, e que provocamos, às vezes, alguns males que vamos colher não somente nessa experiência encarnatória, como em outras experiências encarnatórias. E assim, meus irmãos, nós chegamos no final desse capítulo, que é o assim seja, né? Nós temos somente 1 minuto, mas vai dar para falar. Assim seja. Olha, a palavra de Jesus nos estimulando, não é? a esse exercício real, verdadeiro, de humildade, né? Seja feita, Senhor, a sua vontade, assim seja, que se cumpram as suas leis, meu Pai, e não a minha vontade imperfeita, ainda sujeita às tentações. E assim, meu Pai, assim seja. Então a gente se submete às suas leis. É uma das grandes vitórias da alma, quando ela vai efetivamente, né, se adentrando nesses campos de luz, que só é permitido, né, essa entrada pelo portal da humildade. Que assim seja. Deus nos abençoe, Jesus nos abençoe, né? Muito obrigado pela possibilidade de estarmos aqui compartilhando esses ensinamentos abençoados que o Mestre nos traz. Olha, a gente fica até sem palavra, né? Porque é muito, muito bonito, é gratificante e é interessante porque é esse, né, presente divino, né, que o Cristo trouxe para nós do Pai Nosso, e que quando a gente está mergulhado na profundidade dessa oração dominical que os Espíritos nos alertam, nos trazem como essa oportunidade, é que aí me veio a mensagem de Paulo de Tarso, né, aos Coríntios, quando ele finaliza, e ele encharcado desse amor do Cristo, e ele finaliza: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E desses três, mas o maior deles é o amor, que foi a maior mensagem, e que é, né, a maior mensagem do Cristo a todos nós.
Então, aproveitando essa ambiência, vou pedir ao Beto para fazer a nossa prece de encerramento. Depois não saiam, por favor, que nós temos uns avisos finais. Pai nosso, Pai de infinito amor, Pai nosso que está nos céus, nas terras, que está em nós. Santificado, Senhor, seja o vosso nome em nossas vidas, na vida de todos aqueles, Senhor, que já te buscam através das religiões. Venha a nós, Senhor, o teu reino de amor. Venha a nós, Senhor, o teu reino de paz, de justiça. Ah, Pai querido, somos seus filhos ainda tão pequenos e necessitados. Que seja feita a tua vontade, Senhor, em nossas vidas, na vida de todas as criaturas, na vida de todo o universo, Senhor. Porque a tua vontade são as leis perfeitas que nos impulsionam em busca da evolução. Pai querido, dá-nos o pão de cada dia, Senhor. O pão do corpo e o pão da alma, Senhor. O pão do corpo para levarmos adiante a bênção, o presente desta oportunidade reencarnatória, Senhor. E que possamos distribuir este pão com aqueles que fazem parte dos nossos caminhos. E o pão da alma, Senhor. O alimento de que necessitamos para seguir adiante. Quando nos lembramos de ti, Senhor. Tenham bom ânimo, meus filhos. Eu venci o mundo. Ah, Pai querido. Não nos deixe, Pai. Não nos deixe cairmos nas tentações infelizes do mal que ainda vem de nós, Senhor. E assim, Pai querido, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos não somente a pedirmos que nos perdoe as ofensas que fizemos, as tuas leis, as ofensas que fizemos aos nossos irmãos, Senhor. Mas que nos ajude a também compreender e perdoar aqueles que têm ofendido, Senhor, as tuas leis de infinito amor, os que têm mergulhado nos vícios, na violência, Senhor, nos delitos de diversa ordem. Ajuda-nos a compreendê-los, a não julgá-los, Senhor, a não somente perdoá-los, mas também amá-los. E assim, Pai querido, sustenta-nos, Senhor, para que busquemos fazer de nossa vida uma busca contínua em relação, Senhor, a conquistarmos a harmonia com as tuas leis, não fazendo das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, das nossas tentações motivos, Senhor, para construirmos o mal. Assim, Senhor, sustenta-nos, Pai querido. Livra-nos desses males que nós mesmos constituímos. Abençoa-nos, Senhor. Enche o nosso coração de amor, Pai amado. E que as suas leis se cumpram em nós. Que a sua vontade se faça, Senhor. Que a tua misericórdia possa irradiar-se para toda a humanidade. Que assim seja.
Muito obrigado, meu Pai. Chico Xavier tem uma mensagem que ele diz que quando a gente faz o evangelho em nosso lar, é um ponto de luz que a gente abre no universo. Só aqui nós já temos 12 pontos de luz. Que bom que a gente já começou a despertar, né? Dar início a esse processo. Bom, meus queridos, para a gente encerrar, uns avisos finais, senão eu sou demitida. Relembrar a importância do estudo, dar início às 9h em ponto, né? A fim de não ultrapassarmos a meta de 10h20. Já hoje já não cumpri tanto, passamos 7 minutinhos. E a reunião de preparação para quem está no plantão do passe, quem já foi convocado, quem já está participando dessa reunião de preparação presencial, os dias programados 3 de janeiro, 10 de janeiro e 17 de janeiro, tá? Às segundas-feiras, 18 e 20, essas 3 datas, o Sandro pede para que essas pessoas cheguem pontualmente às 18 e 20, tá? Para não ter problemas relacionados ao início lá do trabalho, tá bom? É isso, então vamos destravar os nossos microfones para a gente dar aquele abraço fraterno e gratidão por mais esse dia maravilhoso. Beijos a todos. Feliz hoje. Ali, ó. Ângela colocou feliz e abençoado ano de 2022 a todos. Gratidão, Ângela, a todos vocês. Bom domingo a todos. Queridos. Fiquem com Deus. Prazer, Alessandra e Antônio. Prazer foi nosso. Feliz ano, com muita saúde e esperança a todos. Amém, assim seja. Fiquem com Deus. Obrigada. Beijo. Tchau, Beto. Tchau, João, Eriquinha. Todo mundo. Fica com Deus. Tchau. Ó, viu? Deu certo. Aline, Lima, Evaldo, Dag, linda. Beijo. Beijo, Silvia. Beijo, meu amor. Beijo, seu Evaldo. Fiquem com Deus. Beijo. Até. Você está me ouvindo? Beijo. Beijo, querido.